Nossa, eu ligo para todo mundo, eu falo com todo mundo, mas parece que o pessoal não entende, todo mundo precisa do meu seguro, então aí o pessoal não fecha. Ele não estava conseguindo atrair. A gente começou a trabalhar para entender por que ele não estava atraindo, e a gente chegou nesse ponto. Poxa, eu preciso começar a mudar alguma coisa. Eu preciso começar a mudar a minha mentalidade. Pensar de uma outra forma. E qual é a forma? Em vez de eu pensar como eu, profissional, eu tenho que pensar no meu cliente. A gente começou a trabalhar exatamente esse aspecto. Quem é o meu cliente? Primeiro ponto. Quem é? Hoje, vocês já definiram quem é o seu cliente? Você sabe tudo dele? Você sabe onde ele está? O que ele gosta de ouvir? Que tipo de música que ele gosta de ouvir? Que rede social que ele participa? Quais os grupos que ele está nessas redes? O que ele gosta de falar? O que ele gosta de ouvir? Que tipo de notícia que ele ouve? Quando a gente vai entendendo qual é o nosso cliente e qual, principalmente, isso que eu até entre aspas, a dor dele, a gente começa a se tornar especialista nessa dor. Poxa, eu sei que a LGPD impacta nele dessa forma, mas ele não sabe ainda disso. Agora, como ele sente essa dor? Então, poxa, ele fez um site e começou a receber multa porque aconteceu alguma situação lá. E aí ele vai ficar reclamando, nossa, por que eu estou pagando essa multa? Eu não queria saber disso. Vai abrir a empresa, abre tudo errado e... Por quê? Porque ele não fez com o contador. Foi instalar a peça na moto, instalou errado, deu um acidente por causa disso, porque a moto travou. Foi atender um cliente, o cliente achou que estava muito caro, a sessão lá com o advogado, aí falou assim, não, vou lá assim mesmo, vou pegar a defensoria. E perdeu a causa. Por que a gente está entendendo isso daí? Porque a gente vai falar com ele sobre isso. A gente não vai explicar para ele, nesse momento, qual é o problema da LGPD que vai fazer isso, isso, isso. Mas aquela dor que ele sentiu quando ele teve o problema no site, isso ele sentiu. Então, ó, você quer acabar com esse problema? Eu tenho a solução. Você quer rodar mais seguro? Eu tenho a solução. Eu quero vender um seguro e ficar muito bem coberto? Tenho a solução. Estou com o estoque todo bagunçado e estou perdendo dinheiro por causa disso? Eu tenho a solução. Energia está cara? Também tem a solução. Percebe? Eu vou mexer a dor dele. Então assim, poxa, eu sei que a LGPD vai impactar. Ele vai ter problema se ele não fizer direito. Mas eu sei, porque eu sou profissional disso. Sim. O cliente às vezes não. A contabilidade é a mesma coisa. A advocacia, principalmente. As peças também. Pô, coloca uma peça mal acabada lá, ou mal colocada até, a peça pode ser boa, mas se for mal feito lá, o negócio, ele pode ter um acidente de trânsito. Então, assim, tudo isso impacta e a gente sabe disso porque nós somos profissionais. Só que o cliente pensa diferente. E esse é o grande problema. Na hora que a gente está tentando captar, a gente está pensando como nós. A gente precisa distinguir qual é a melhor ferramenta para o nosso negócio. Bom, o que é captação de clientes? Começa com essa parte aqui, atrair, né? Que bom se a gente tivesse em cima aqui, não era muito bom? Nossa, estou precisando de cliente. Já atrás. Uns 3, 4, 5, 20, 50. Mas atrair, a gente tem várias ferramentas para isso. Quando a gente começa a entender o nosso cliente, e uma coisa que eu uso muito nos meus mentorados, né, quando a gente começa, quem é o seu cliente? Ah, todo mundo pode ser meu cliente. Tem alguém assim também? Nessa história do todo mundo pode ser meu cliente, você não consegue atingir ninguém. Ou você gasta muita energia para conseguir um número muito pequenininho. Bom, mas eu defini o meu nicho. Ah, é mulheres, não, são homens, são empresários, não, são motoqueiros, motociclistas, são entregadores, são motociclistas de passeio, tipo Harley Davidson. Quem é? Porque cada um deles tem uma característica diferente. Conseguem perceber isso? Vamos usar o caso da SBS. Você tem o motoqueiro, que é aquele que vai fazer entregas, e ele está o tempo todo na rua, rodando. Você tem aquele que vai pegar a moto no final de semana para passear. Quando você vai vender uma peça, para um, você fala de um jeito. Para o outro, você não fala de outro. A preocupação desse daqui é uma, desse outro é outra.
capacete que esse daqui compra é diferente do capacete que esse outro compra. Qual o tipo de, sei lá, relação? Qual o tipo de bagageiro que ele vai pôr? Então, tudo isso daí é diferenciado. Então, quando eu for atrair, quando eu estiver pensando naquele imãzinho lá, eu vou falar com a dor dele. Porque é isso que ele vai ouvir. Se a gente começar a falar com ele sobre o que a gente entende do nosso negócio, não é atrativo para ele. Mas nós conhecemos o nosso negócio, não conhecemos? E a gente sabe como esse nosso negócio impacta, então a gente vai falar sobre isso. A gente se torna especialista nessa dor. E aí, eu gosto de falar que é a língua do cliente. A gente não vai falar o juridiquês, o economês, o segurês, não vai falar a nossa linguagem, a gente vai falar do cliente. Se o meu cliente é um médico, eu vou falar problemas de medicina. Quando você está no médico, você está lá no hospital, aí você tem que sair correndo do hospital para vir para a clínica, depois da clínica você vai para atender o outro, aí você tem uma emergência. Essas coisas ele entende. Se eu vou falar de seguros sobre isso, eu encaixo o seguro dentro dessa linguagem. Se eu vou falar de contabilidade, eu encaixo a contabilidade nessa linguagem. Se eu vou falar de moto, já que ele gosta de passear no final de semana para poder relaxar a cabeça, eu vou falar dentro dessa linguagem. Isso fica atrativo para ele. E isso a gente pode fazer tanto no offline quanto no online. Todo mundo entende de offline e online? Quando a gente vai fazer uma propaganda, poxa, onde tem que estar o meu outdoor? Ou melhor, onde tem que estar a minha propaganda? De repente é no outdoor. Mas e onde tem que estar esse outdoor? Ele tem que estar na entrada da cidade, tem que estar na pista, tem que estar no meio da cidade, tem que estar no bairro X, no bairro Y. Ou de repente vale mais um buzzdoor? Ou vale mais uma rádio, ou televisão? Ou esses offline não vale a pena e a gente vai lá para o online? O que vale mais a pena? Eu preciso saber do meu cliente. E quando eu falar com ele, o pessoal do marketing digital, tem alguém do marketing digital aqui? Esses meninos. Eles vão saber o que eu vou falar. Tem que ter uma boa copywriting. Com certeza. Não é isso? O que é isso, né? É você falar mexendo com a cabeça dele. Então, essa história da língua do cliente tem a ver exatamente com isso. Como que eu vou mexer na dor dele falando a língua dele? Se eu falo a língua dele, ele vai entender. Imagina que se fosse um falando português e outro inglês, ou grego. Ninguém ia se entender. Mas se todo mundo falar português, todo mundo se entende. De saber apresentar o seu produto, saber apresentar o seu serviço é uma diferença enorme hoje. Sim, é exatamente isso. E quem é que a gente quer que entenda o nosso cliente? Então a responsabilidade é nossa falar a língua dele. A atração começa por aí. Percebe a mudança de mentalidade onde começa a acontecer? A gente deixar de pensar só em nós para começar a pensar no cliente, entender o cliente, falar a língua dele, saber onde ele está. Poxa, que rede social que meu cliente frequenta? Eu trabalho com empresários, de repente ele está mais lá no LinkedIn do que no Instagram. Não, são jovens, né? Está lá no Instagram. Jovem, mais jovem ainda, está lá no TikTok. Aquele pessoal que está começando a ficar um pouco depois do jovem, está lá no Facebook. Como eu vou chegar nele? Eu preciso saber primeiro onde ele está. E aí sim eu começo. Está fazendo sentido essa parte de começar a entender para poder pensar em estratégia? Sim. Faz sentido? Bem. Bom, mudando a mentalidade, saindo de olhar para a gente só para começar a olhar para o nosso cliente, a gente precisa transformar o nosso produto em uma proposta de valor. Alguém conhece esse termo, proposta de valor? Isso impacta na conversão. Pessoal, e aí estão as logos das minhas empresas, né? Uma é a minha, que é o desenvolvimento humano e empresarial, que é o Instituto Ferri, e a outra, a gente faz desenvolvimento de corretores, treinamentos para corretores seguros, que é o IFES. Frase muito importante, que vale para todo empreendedor. É essa daí, ó. Só voa alto e não tem medo de cair. Isso é para empreendedores. Porque quem é só empresário tem medo de cair. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ferri. Obrigado, grupo, pelo desenvolvimento dessa palestra. Ferri, por trazer todo o conhecimento e tirar as nossas dúvidas aí. E obrigado vocês, empresários, por se prender um tempinho para vir aqui aprender.
Os caras gostam do amigo. Eu tinha cancelado a tela, por isso que Tira a outra que eu pisquei. Obrigado, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Ela mudou lá, eu peguei no céu, eu falei, olha, você não vai passar vergonha. Ela mandou, tem formado agora para a próxima semana, eu queria chamar ela para